Hoje nós vamos começar um capítulo novo, uma outra visão, é a quinta visão nessa sequência de 8, capítulo 4 de Zacarias. A última visão foi olhando especialmente a pessoa de Josué, o sumo sacerdote, sobre as vestes sujas, o que Deus queria tratar com ele. E esse capítulo, essa visão, vai focar no outro líder. Eram dois os principais líderes nessa época da restauração, os que voltaram da Babilônia, desde quando chegaram lá e cuidando da reconstrução da casa de Deus. Era Zorobabel, que é a figura central dessa visão, a palavra é dirigida a ele, e Josué, que foi da visão anterior. E até se tiver alguma importância na sequência das visões, o ministério sacerdotal é o ministério fundamental. Antes de qualquer outra coisa, antes que possa haver uma bênção, uma unção, uma direção de Deus para o ministério de Zorobabel, que é a função, ele não era rei, mas era um descendente de Davi, seria o rei se eles tivessem a independência de ter o próprio governo, mas ele era o governador, ele representava o governo mais executivo, mais administrativo. Então, essas duas funções, o executivo e o sacerdotal. E o sacerdotal veio primeiro, e Deus mostrou que tinha um grande problema para o ministério sacerdotal, provavelmente não um problema específico de Josué, mas como ele era sacerdote e representava a nação, suas vestes sujas representavam a impureza, o pecado da nação de Israel, do povo lá. E agora nós vamos ver o que Deus vai falar com Zorobabel. O problema de Josué era como Deus iria resolver o problema da impureza, da indignidade, da insuficiência por causa do pecado. Agora, Zorobabel também tem um problema de insuficiência. Qual é e qual vai ser a solução? Esse é o nosso assunto hoje nessa quinta visão. Senhor, nós pedimos a Tua luz, a Tua presença, assim como o Senhor agiu de uma maneira muito especial naquela época, revelando essas visões para Zacarias, dando não só um encorajamento ou uma direção, ou exortando, mas realmente trazendo uma solução. O Senhor não estava apenas dando uma ordem, o Senhor estava mostrando a solução de como este povo, aquele povo, naquela época, como que eles iam cumprir o teu propósito, como que eles iam ser os teus instrumentos para a restauração e para chegar à consumação que o Senhor mostrou que o Senhor queria. E hoje nós temos os mesmos problemas, temos os mesmos obstáculos, os mesmos defeitos e as mesmas falhas. E nós queremos também que o Senhor haja na nossa geração, nos mostrando quais são as nossas dificuldades, que nós possamos realmente entender o que está nos impedindo de ser os teus instrumentos na nossa geração e também qual a solução. Pedimos que o Senhor haja, que o Senhor revele, que o Senhor aplique isso na nossa vida, no nosso tempo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos em Zacarias 4, começa assim o primeiro versículo. Tornou o anjo que falava comigo. Então, como a gente subentende, parece que está implícito aqui, essas 8 visões foram dadas numa sequência, numa só sessão. Então, aqui já já foram dadas quatro visões, e aí terminou a quarta, e parece que Zacarias, não sei, parece que era de noite, né? Primeiro capítulo, versículo 8, né? Ele olhou de noite, então não sei se ele adormeceu mesmo, ou o anjo falou assim, peraí, não acabou, né? Ele tocou, o anjo que falava com Zacarias me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Então, ou era um sono literal, ou era
ele não estava sintonizado, ele precisava ser despertado para enxergar. O anjo tocou para que ele pudesse continuar vendo. Imagina você ter uma visão. Teve visões que Daniel se sentia totalmente exausto. Não é porque tem que fazer um esforço. A grandeza, a seriedade, você enxergar certas coisas que Deus mostra. Imagina Deus, as coisas que Deus vê. Só Ele poderia suportar. Nós não seríamos capazes de suportar as coisas que Deus vê. E quando Ele mostra algumas coisas para um profeta, muitas vezes, né, tem João no Apocalipse, Daniel, outros que tinham, né, Isaías ficou deslumbrado, ficou atônito. Então, a grandeza, a santidade, a magnitude de tudo que eles viam era uma coisa que parece que esgotava as suas forças físicas. Então, aqui o anjo e a própria sequência, a gente vê assim, porque sempre tinha um anjo junto com Zacarias para explicar, para perguntar, para dar, assim, para quem que Zacarias ia perguntar o que aquilo significava. Então, sempre tinha um anjo perto, que era o intérprete, que era o guia dele. Então, esse anjo que falava com Zacarias o despertou, como a homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, versículo 2, o que vês? Às vezes acontecia o inverso, às vezes Zacarias já olhava, via e perguntava para o anjo o que aquilo significava. E isso aconteceu, né, com Jeremias, com outros profetas, Deus mostrava algo e ele perguntava, o que você está vendo? Não é para saber se ele consegue enxergar o objeto. A ideia, e isso é uma coisa interessante, porque nesse capítulo 4, nessa visão aqui, Zacarias vai perguntar muitas vezes, e às vezes até quase parece que o anjo está com má vontade para responder. No final do capítulo 4, o Zacarias tem que perguntar 2 ou 3 vezes, mas o que significa isso? E aí o anjo fala assim, mas você não sabe? Então, parece que aqui tem uma estratégia de Deus, não é má vontade. Deus mostra, mesmo quando a gente não está vendo a visão aqui, mas nós estamos lendo o relato, nós estamos acompanhando, Zacarias escreveu o que ele viu, então a gente também lê, a gente consegue visualizar o que Zacarias estava vendo, mas falta o entendimento. Às vezes até é algo, não é assim, não é um enigma no sentido assim, aí tem um objeto que eu nem sei o que é. Ele conseguiu falar, né? Ele vai responder, eu vejo um candelabro todo de ouro, ele vai descrever. Mas eu só queria comentar aqui que Deus quer que a gente veja e que a gente possa procurar entender. Não é assim, no fim, Zacarias não conseguiu interpretar, e ele perguntava, e o anjo respondia. Muitas vezes nós não conseguimos, então uma das coisas que nós podemos fazer, igual Zacarias fazia, nós podemos perguntar, mas Deus, eu não sei o que isso significa. Eu fico, às vezes, acho que muitas pessoas ficam intrigados por algumas coisas que a gente olha aquele símbolo, aquela simbologia da visão e ficamos pensando, mas o que será que isso significa? Tem alguns sentidos mais óbvios que você pode ler, que outras pessoas explicam, mas muitas vezes tem algo mais, eu gostaria de saber. Então, esse aspecto da interação entre Zacarias e o anjo procurando, é como uma professora falando com um aluno, uns pais falando com seu filho, mas o que você acha sobre isso? Você, né, vamos desenvolver o seu raciocínio, suas conclusões. O que você acha que isso pode significar? Então, ele quer que haja um desejo da nossa parte, que haja um empenho da nossa parte para entender. Ele não vai já explicando e dando a chave para todo mundo sem que a pessoa busque, né? Sempre tem nas Escrituras, sempre tem no relacionamento com Deus,
ele quer nos mostrar, ele tem desejo de revelar para nós, mas ele quer que haja uma participação, ele quer que a gente pergunte para ele quer que a gente cave, que a gente comece a procurar, mas aqui tem um candelabro, onde mais na Bíblia tem candelabro? O que será que significa esse candelabro? Por que Deus mostrou isso para ele? Qual a aplicação? Qual era a aplicação naquela época e qual pode ser a aplicação para nós hoje? Então, se Deus deseja isso, então isso é uma boa chave para a gente caminhar com Deus. As pessoas que iam atrás, os discípulos que perguntavam para Jesus, Jesus contava uma parábola e a multidão fala assim, uau, que coisa interessante, gostoso ouvir, né? Como muita gente fala, que palavra maravilhosa, lê uma passagem na Bíblia, olha que palavra inspirada, mas muitas vezes nós não perguntamos. E os discípulos iam para Jesus, às vezes Jesus até falava assim, mas vocês também não entendem, às vezes ele também dava um incentivo para buscar mais, vocês já deviam entender. Mas Jesus valorizava quando os discípulos vieram e perguntaram para Jesus, mas o que significa isso que o Senhor falou das parábolas? Ele falou assim, olha, eu falo em parábolas porque eu estou esperando que as pessoas venham e que desejem. Deus não revela, ele mesmo falou assim, não é para jogar pérolas aos porcos. O que ele quis dizer? Não é para revelar os segredos, os mistérios do reino de Deus para quem não deseja. Todo mundo vai falar que deseja, né? Todo mundo quer os fatos. É como os jornalistas, eles ficam ávidos atrás de informações. Mas Deus não é aquele que satisfaz a curiosidade humana. Deus não é aquele que simplesmente vai lançando, ele lança a semente, mas sempre em forma de mistério, porque o que ele está esperando é quem vai falar, Senhor, mas isso é interessante, isso me chamou a atenção, né? A sarça ardente, Moisés podia ter passado e poxa, que fenômeno interessante, mas ele parou, ele quis saber o que significa. Não é um sinal para ele falar assim, sabe o que eu vi hoje? Eu vi uma sarça queimando, mas não se consumia, e podia contar um sinal que ele viu. Não, o que era importante não era o sinal sobrenatural, o importante era o que Deus iria falar com ele do meio daquela sarça. Então, isso é só para a gente lembrar desse princípio de que tem muitas coisas nas Escrituras, tem muitas coisas no nosso relacionamento com Deus, tem coisas na nossa vida diária que a gente não consegue entender. E mesmo quando a gente pergunta, a resposta nem sempre vem na hora. Pode ser que demore dias, pode ser que demore meses, até anos. As coisas que Deus revela, Ele revela na hora certa. Ele revela na hora que nós precisamos. Ele não revela para a gente ficar inchado com conhecimento. Ele revela para que nós possamos caminhar com Ele e para que o plano dele possa ser revelado e que a gente possa cooperar para algo prático acontecer, né? Bom, então isso é a pergunta, o que vês? Então, Zacarias respondeu. Então, a descrição aqui, às vezes é um pouquinho, dependendo da tradução da Bíblia também, tem algumas versões que fica, o jeito que descreve é um pouco confuso, né? Se você quiser olhar, eu acho que tem uma boa representação nessa folha do esboço, no verso, tem uma boa ilustração daquilo que Zacarias está descrevendo. O candelabro não é uma coisa difícil todo mundo conhece, né? A menorá, candelabro, era uma peça do tabernáculo, do templo. O tabernáculo tinha um candelabro só, no templo de Salomão tinha 10 candelabros. Cada candelabro tinha 7 braços. Então, como você pode ver,
E como a gente conhece, essa figura do candelabro são 7 chamas, são 7 lâmpadas, um pavio, e o que fazia o combustível, né, o que fazia a chama permanecer era azeite que vinha da oliveira, da azeitona. Então, o que tem de diferente aqui, né? Porque quando o anjo perguntou o que você vê, se ele só visse um candelabro, ele ia falar assim, eu estou vendo um candelabro, excelente. O que eles conheciam a respeito do candelabro e do plano de Deus, assim, das instruções de Deus a respeito do tabernáculo? Em Êxodo 27, versículo 20, em Levítico 24, versículo 1 e 2, vamos até ler esse de Levítico. Ele descreve qual era a função sacerdotal em relação ao candelabro. Levítico 24, versículo 1 a 3, diz o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas batidas. Então, a primeira coisa que tinha que ter para que o candelabro pudesse dar luz era o azeite. E o azeite era algo que era feito por um processo. Eles tinham que fazer esse azeite. Todo azeite passa por um processo. Hoje tudo é muito mais industrializado, é mais assim, mecanicamente, é mais rápido, tem jeito de fazer produção grande, mas assim, naquele tempo era tudo manual. Então eles tinham que fazer azeite puro de olivas batidas. Então tinha todo um processo de espremer as olivas para que pudessem extrair delas o azeite. Então tinha que fazer um azeite puro de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Então, como nós sabemos, né, se for uma vela, ela tem um tempo, vai acabar. Qualquer tipo nas regiões rurais, né, do Brasil, nós temos a lamparina, que funciona com querosene. Então, se for alguma coisa, né, outra coisa que tinha um lampião a gás, né, tinha um bujãozinho de gás para gerar o combustível necessário para a lâmpada, para a luz funcionar, a eletricidade, a força. Então, a luz ela precisa de uma alimentação. Então, eles tinham que trazer o azeite puro para alimentar as lâmpadas continuamente. Versículo 3. Arão as porá em ordem. Então, outra coisa que a gente sabe a respeito de lâmpadas e que funcionam com azeite ou qualquer outro tipo, se fosse querosene, coisa assim também. A lâmpada, o pavio precisa ser limpo, precisa ser cortado assim para tirar a sujeira da combustão e para continuar queimando com uma chama pura. Então, os sacerdotes eles tinham que cuidar desses pavios, cuidar dessas lâmpadas, colocar em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, que era o período em que precisava de luz, né, na noite. Desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Ok? Então, o que Zacarias que estava vendo, o que o povo naquela época ia entender de um candelabro? Um candelabro está ali, vai precisar de azeite. O candelabro no tabernáculo, no templo, o candelabro que eles podiam usar, algum tipo de candelabro nas suas residências, não tinha mais nada. Tinha lá, eles tinham que abastecer, tinha um lugar que colocava azeite e tinha que sempre abastecer para que pudesse dar luz no período da noite. Porém, este candelabro que Zacarias viu tinha uma diferença, tinha algo bem diferente, e a gente pode ver nesse desenho, nessa ilustração, está bem representado aqui. O que ele viu era um candelabro, mas tinha uma vasilha, tinha uma tigela grande, uma vasilha acima do candelabro, que seria um reservatório para o azeite. Isso não tinha no candelabro
do tabernáculo. Tinha algum tipo, sim, de lugar para colocar azeite dentro desses braços do candelabro, mas não tinha um reservatório fora. Mas, mais do que isso, tinha duas oliveiras, uma de um lado e outra do outro lado, que vertiam diretamente para esse reservatório o azeite. Então, aqui nós temos um processo que só podia ser sobrenatural, porque isso não ia dar certo. Não, assim, o azeite não sai das azeitonas naturalmente, assim, está lá a oliveira e já vai fluindo como se fosse a seiva da oliveira, já vai entrando direto no candelabro. Isso não existe. Mas nessa visão, era isso que Zacarias estava vendo. Duas oliveiras gerando o azeite e fazendo o azeite entrar nessa vasilha. E da vasilha tinha tubos, como você pode ver no desenho, tinha tubos que iam e alimentavam cada uma das 7 lâmpadas, ok? Então, essa foi a visão que ele viu. Então, o que tem de diferente desse candelabro? Que o sacerdote não precisava alimentar o candelabro todos os dias. Tinha duas oliveiras que estavam alimentando. Isso era um processo que a visão mostrava, um processo que acontecia sem a necessidade da mão humana. Né? Aqui tem algo que acontece, as duas oliveiras já vertendo o azeite e fazendo o azeite chegar nas lâmpadas. Então, a lâmpada não ia apagar nunca, porque ela tinha essa fonte, ela tinha esse suprimento contínuo do azeite chegando até cada uma das lâmpadas, ok? Então, é isso que está descrito nos versículos 2 e 3. O anjo tinha perguntado para Zacarias, o que você vê, o que você está enxergando ali? E aí Zacarias respondeu, descreveu, mas só que ele não entendeu. Então, no versículo 4, ele pergunta ao anjo que falava com ele, Senhor meu, o que é isso? Então, como eu falei, ele viu, Deus deu a ele uma visão, ele conseguiu ver algo, nós temos essa informação escrita aqui, nós não precisamos ter uma visão para saber o que ele viu, mas nós também não sabemos o que é isso, o que significa isso. Então, a nossa pergunta é a mesma de Zacarias. O que significa isso? E aí, a coisa que sempre me chamou bastante atenção é que ele vê toda essa visão, né? Tudo isso que estamos descrevendo, e ele pergunta o que é, e o anjo não responde sobre a simbologia. O anjo responde no versículo 5, respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes, aqui essa indagação, você não conseguiu interpretar, você não entendeu, né? Tem algo a ver com isso que eu estou falando, não tinha mãos humanas, não tinha esse processo natural, humano, era dirigido por Deus, era instruído por Deus no tabernáculo, não era uma coisa inventada pelos homens, mas era necessário que o povo fizesse o azeite, que o sacerdote levasse o azeite, que ele cuidasse das lâmpadas todos os dias. Então tinha a necessidade de muita instrumentalidade humana. O Zacarias está perguntando, mas e aí, o que quer dizer isso? O que o senhor quer me dizer com isso? E aí o anjo responde, versículo 6, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então, na visão anterior, não era difícil saber para quem era, porque na visão o próprio Josué aparecia ali, e então ele sabia que era algo que tinha a ver com Josué, e a simbologia também era mais fácil de entender. Roupas imundas é pecado, é impureza. Agora aqui, o anjo agora está dando a chave, essa é uma palavra, essa visão que estou mostrando, é uma palavra para Zorobabel. Então, nós sabemos para quem é dirigida essa palavra. Mas ele dá uma palavra que,
pelo menos a princípio a gente pensa, mas o que isso tem a ver com a visão? Porque ele vê um candelabro, quem cuida de candelabro é sacerdote, esse fazia parte da mobília do templo. E é uma palavra para Zorobabel. Zorobabel não é a pessoa que vai cuidar do candelabro, não é ele que vai trazer o azeite, mas essa é uma palavra a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu vou ler adiante, só para a gente pegar o contexto, nós não vamos poder explorar tudo que tem aqui nessas palavras hoje, mas esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então, a primeira coisa que chama atenção é que, muitas vezes, primeiro você vê uma visão, depois você vê assim, o que significa aquela visão, e aí dentro do significado, dentro da simbologia interpretada da visão, vem uma mensagem. Mas aqui nós vemos a simbologia, mas nós vamos ter que buscar qual que é a relação entre a simbologia e a palavra, porque o anjo já foi direto e deu a palavra. Qual que é a mensagem? O que Deus quer mostrar? O que Deus quer falar com Zorobabel por meio dessa visão? Então, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, todo mundo conhece esse versículo, é muito citado, é cantado, né? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto sempre de falar, como a famosa caixinha de promessas, ou quando você abre a Bíblia e assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Você abre a Bíblia, lê um texto, será que Deus está falando alguma coisa? A gente tem, assim, e não só nesse tipo de situação, por exemplo, no dia a dia da igreja, aquilo que, se você lê um livro, um devocionário, se você, as pregações na igreja geralmente não seguem uma sequência, então muitas vezes o pregador, o pastor, alguém vai pegar um texto avulso, um texto, e vai falar alguma coisa, e isso pode ser e é muito proveitoso. Deus fala conosco através de textos tirados do contexto, mas que têm um significado maravilhoso. Mas é sempre também importante, o que nós estamos fazendo aqui no estudo sistemático, é sempre tentando entender essa palavra tão conhecida, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós queremos entender isso dentro do contexto do que está acontecendo aqui. É uma palavra de Deus para Zorobabel, mas por quê? Bom, o porquê não é tão difícil, porque, como já mencionei, o problema, talvez Josué, o sacerdote, talvez ele não estivesse tão consciente disso. Mas o problema de Josué, na função dele, na representatividade dele, como nós já vimos nos estudos anteriores, o problema dele era que ele representava uma nação impura, e ele, como sacerdote, era impuro. Então, para que as palavras de Deus, aquilo que ele estava mostrando para os profetas, que ele ia fazer através dessa restauração, eles voltaram de Babilônia para reconstruir a casa de Deus, e Deus estava mostrando para Ageu, para Zacarias, quanta coisa tremenda. Isso que vocês estão fazendo pode parecer uma coisa simples, estamos restaurando uma casa de adoração, tem tantos outros povos, para os imperadores, para Ciro, eu acho que ele considerava como mais uma, né? Cada nação tinha a sua religião, tinha seu templo, eles têm direito de reconstruir o deles. Mas Deus estava falando, olha, essa casa que vocês estão reconstruindo representa, porque essa casa não permaneceu, ela foi destruída depois. Mas essa casa que vocês estão reconstruindo, ela representa a minha casa, representa o meu plano de reinar sobre toda a terra, de abalar os poderes do mal e estabelecer o reino de paz e de harmonia sobre toda a terra. Vocês estão participando de um plano grandioso, vocês estão contribuindo para algo
que está no meu coração, e Deus se derramava para os profetas revelando coisas tremendas. Eu vou restaurar não só a casa que vocês estão reconstruindo, mas toda a nação, e vai trazer a minha glória para todos os povos, e eu vou habitar no meio de vocês, e eu vou tirar toda a iniquidade. E aí nós estamos vendo que essa quarta e quinta visão que combinam, né, formam um pequeno conjunto de Josué e Zorobabel. Deus está dando uma palavra específica para cada um. E a palavra para Josué era: olha, tem um grande problema de impureza. Como é que eu vou usar um sacerdote impuro e uma nação impura para trazer minha redenção para todo mundo? Vocês são sujos. Como é que vocês vão servir para trazer a purificação para todos os povos? Então, na visão, Deus mostrou, né? Ele que tira a impureza, ele que troca a roupa, ele que dá a capacidade, e isso era um símbolo do Messias que viria para tirar o pecado do mundo inteiro e para preparar o caminho no dia da expiação para a volta dele em poder. Mas agora nós estamos lidando com Zorobabel. Como disse, ele representa a linha dos reis, a linha dos governantes. O sacerdote ministra diante de Deus. Ele vai ser um intermediário, ele vai apresentar, ele vai trazer perdão e expiação para os povos. Agora, Zorobabel, os reis, eles tinham a função de governar, de executar, de liderar. O que nós vamos fazer? Se tem guerra, se tem um propósito de construir, de desenvolver. Então, o rei, o governador, a função de Zorobabel é uma função executiva. Ele é um líder, ele é um rei. Agora, qual que é a dificuldade dele? Já vimos a dificuldade de Josué, mas qual que é o problema que vai ser abordado nessa visão? E que já vimos aqui no versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Eu vou dar para Zorobabel a solução. Tem um problema. Será que Zorobabel via esse problema? Será que ele sentia esse problema? Será que Josué sentiu o problema deles? Se eles não sentiam, a visão está mostrando. Mas essa situação aqui no capítulo 4, eles sentiam, a gente sabe disso. Porque qual que era o problema? O problema é que o projeto de Deus era muito grande. Era além da capacidade deles. Já vimos isso no livro de Esdras, vimos no livro de Ageu. Em Ageu 2, Deus fala por meio do profeta assim: olha, vocês estão achando que isso que vocês estão fazendo é uma coisa pequena, uma coisa desprezível, e vocês acham que vocês não têm capacidade. Eles até pararam de edificar a casa de Deus porque os obstáculos eram muito grandes, os recursos deles eram poucos. Eles eram poucos, eles eram pequenos. A capacidade, os recursos e os inimigos eram muito fortes. Então, tudo para eles era grande demais. Eles não tinham a capacidade. E Zorobabel também não era só ele. O povo, né, assim como Josué representava o pecado do povo, Zorobabel representava a insuficiência do povo. Então, ele se sentia incapaz, ele e o povo que ele representava se sentia incapaz. E principalmente quando eles olhavam, certamente eles conheciam toda a história de Salomão, o rei mais rico da história, na época que tinha muita riqueza. Salomão tinha recursos, ele tinha muita gente trabalhando, ele foi fazer o templo de Deus, ele tinha um exército de trabalhadores, ele tinha escravos, ele tinha gente cortando madeira, ele tinha gente tirando pedras, lapidando, preparando as pedras, ele tinha artesãos. Salomão tinha tudo, ele tinha todos os recursos necessários, ele não tinha ninguém contra ele, não tinha inimigos.
Então compare a situação de Salomão com a situação de Zorobabel. Zorobabel tem um povinho, pouca gente, não tinham recursos, eles não eram independentes, eles estavam debaixo do domínio da Pérsia e tinha muitos inimigos lá dentro da terra de Israel, lá dentro da terra onde eles estavam. Então, a oposição era muito grande, a dificuldade era enorme. Então, tinha algo muito importante aqui, que era, eles sabiam qual era o chamado de Deus. Às vezes nós não temos tanta clareza assim. Às vezes não, na maioria das vezes. Mas aqui para eles era muito claro. E isso é uma coisa que a gente precisa buscar. Nós precisamos saber o que Deus está pedindo de nós hoje. Eles saíram da Babilônia, Deus despertou. Eles ouviram o chamado de Deus, veio através do imperador Ciro, mas era algo assim muito claro para eles. Deus tinha dado a ordem, pode sair da Babilônia, pode voltar para sua terra e pode construir a casa de Deus que foi destruída. Então eles tinham um mandato, eles tinham uma ordem, eles tinham um chamado muito claro, o que Deus queria para eles. Mas aí começaram a enfrentar obstáculos. E aí nós temos essa situação. Vamos ler só mais um pouquinho aqui para pegar bem esse contexto, porque nós queremos entender primeiro, como está na ordem aqui, antes de entender a simbologia do candelabro e das oliveiras e essa visão, já que o anjo achou melhor dar a explicação, já dá a mensagem, dá o recado, mas a simbologia vai tornar isso mais claro ainda. Mas a mensagem que veio para Zacarias para trazer para Zorobabel era muito clara. Ele falou assim, não sabe do que é isso? Versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força. Eu não tenho força. Eu não tenho... são duas palavras, né? Força e poder. Não por força, nem por poder. São praticamente sinônimos, mas são palavras que têm relação com coragem. A força tem mais relação com coragem, bravura e com capacidade de enfrentar inimigos. E poder é poder físico mesmo, né? Ter mão de obra. Então, não é pela força, e a gente poderia acrescentar outras palavras, não é por sabedoria humana, não é por inteligência, estratégias, não é por aliados, não é por alianças com outros povos, não é por dinheiro. Assim, o que Deus está falando, assim, você pode falar qualquer tipo de recurso que possa vir do ser humano, e Deus dá esses recursos para nós. Deus é a fonte dos recursos, mas Deus está falando com Zorobabel, você não precisa se desanimar por causa da sua incapacidade. Você não precisa olhar para a sua pequenez, para a sua fraqueza. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Algumas traduções falam Senhor Deus Todo-Poderoso, alguma coisa assim, mas assim, a palavra é Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso porque ele tem exércitos. Deus, ele mesmo é poderoso, mas Deus tem exércitos de anjos, Deus tem muita força, ele tem todo o poder atrás da sua palavra. Ele dá uma palavra e os anjos executam. Então ele tem todo tipo de recurso. Então quem está dizendo assim, não é por sua força, não é por seu poder, mas pelo meu espírito. O Antigo Testamento, assim como não fala muito de Deus como Pai, mas tem passagens que falam sobre isso, mas não são muito comuns. Assim também no Antigo Testamento nós não temos muita revelação sobre o Espírito Santo. Mas é interessante que algumas das passagens proféticas mais claras sobre o Espírito Santo
são relacionados com a restauração. E a gente lembra especialmente de Ezequiel, que profetizou durante o cativeiro, mas falando da restauração. Ezequiel 36 fala assim: eu vou reunir vocês de todas as partes, de todos os lugares, para onde eu dispersei, vou trazer de vocês de volta, vou purificar, como nós vimos aqui também a purificação de Josué, eu vou purificar a impureza. Então era uma das promessas de Deus, que depois do cativeiro, depois do processo de fogo queimando e eliminando muitas coisas, mas mesmo assim nós continuamos com um coração de pedra, com a dificuldade para obedecer o que Deus quer. E Deus falou assim, para Jeremias, ele não usou o termo espírito, mas ele falou assim: vou colocar um novo coração, vou escrever minha lei no seu coração. E Ezequiel fala a respeito de trazer o povo de volta, de aspergir água sobre eles, de purificar e de derramar o Espírito, de colocar um Espírito novo neles e de trocar o coração de pedra por um coração de carne. Depois nós temos aquela visão de Ezequiel 37, de ossos secos no vale, e que o Espírito veio sobre aqueles ossos e ressuscitou e fez com que ele se levantasse e tornasse um grande exército. Então, essa ênfase do Espírito Santo, que é o agente de Deus, assim como o Messias, o renovo, a pedra fundamental, que foi visto não com muitos detalhes, mas foi visto em Zacarias 3, na visão anterior, é assim como Jesus foi o instrumento, o servo de Deus, para trazer essa purificação. Agora no capítulo 4, Deus está falando assim: é o meu Espírito que vai executar, que vai fazer com que essa obra que eu estou chamando vocês para fazer vai acontecer. Então, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? O que é um monte? É um obstáculo intransponível. É uma coisa impossível. Zorobabel e o povo, eles estavam olhando e vendo coisas impossíveis que eu já descrevi, os inimigos, a falta de recursos, a fraqueza que eles tinham, a insuficiência em todos os aspectos. Então, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. E a gente lembra das palavras de Jesus, que falou assim: quem tiver fé vai dizer para esse monte: saia daqui. Saia daqui. É algo impossível de imaginar. Quem que pode imaginar uma montanha saindo do lugar? E tem várias profecias que falam sobre isso. Isaías 40, quando ele fala de preparar o caminho do Senhor, ele fala de abaixar os montes e de elevar os vales. Então, Deus está falando assim, tem coisas que nós não podemos imaginar. Nós achamos impossível, mas Deus falou que vai acontecer. Mas não por nossa força. Não por nossa inteligência, não por nossos recursos. Nós confiamos muito ainda. Deus quer muitas pessoas, Deus quer trazer muitas pessoas para o seu reino, mas não é pela quantidade de pessoas que uma igreja é forte. A nossa força não está nos números. Davi foi fazer o recenseamento do povo para se animar, ele estava num momento muito desanimador, muito depressivo no reinado dele, por causa do pecado, de quantas coisas tinham acontecido, e isso é minha interpretação, mas ele queria se sentir forte de novo, ele tinha ganhado muitas batalhas, muitas guerras, então ele recenseou o povo para falar assim: olha quantas pessoas que eu tenho, e isso desagradou muito a Deus.
não tem um mandamento de Deus para assim, nunca conte. Pelo contrário, no livro de Números, Deus mandou contar ao povo 2 vezes. Mas foi a motivação, foi aquilo que Davi estava fazendo para se sentir grande. Deus chamou Gideão, a gente sempre cita esse exemplo de como Deus chamou Gideão para ser o libertador. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e Deus levantou Gideão, mas quando Gideão juntou o exército de 32 mil homens, Deus falou assim, é muita gente, eu não posso fazer. E quantas batalhas, né, de Josafá, de Asa, várias batalhas em que Deus falou assim, eu não preciso dos números, eu preciso de vocês. Então esse é o ponto que eu creio que fica muito forte nessa mensagem de Deus para Zorobabel. E agora eu quero voltar atrás um pouquinho para pensar na mensagem profética, juntando Ageu com Zacarias. Lembra, são 2 profetas, eles profetizaram na mesma época, e o livro de Esdras fala que depois de 16 anos paralisado, derrotado, o povo não estava avançando, tudo parou. O propósito de Deus de tirá-los, de trazê-los de volta da Babilônia não estava sendo cumprido, estava falhando. E Deus levantou esses 2 profetas, Ageu e Zacarias. E qual foi a mensagem de Ageu? Eu quero juntar essas duas partes aqui. Porque a mensagem já do início do livro de Ageu é: por que vocês abandonaram minha casa? Por que vocês pararam? Por que vocês colocaram os seus próprios interesses como não é tempo de fazer nada para Deus, vamos cuidar de nós mesmos? Então, ele começou com uma repreensão, ele começou com uma exortação, e o povo atendeu, e os líderes, Zorobabel e Josué, eles atenderam, eles ouviram a palavra de Ageu. Mas o que eu quero mostrar aqui? Que aqui em Zacarias 4, Deus está falando com Zorobabel. E olha, quando Zacarias deu essa palavra, quando ele recebeu essa palavra, o trabalho de reconstrução já tinha recomeçado, por causa do que foi profetizado antes, né? Principalmente Ageu, mas Zacarias também, eles encorajaram e o povo, né, retomou o trabalho da reconstrução, mesmo enfrentando a resistência dos inimigos. Eles recomeçaram. Então, nós precisamos juntar as 2 coisas. Deus está falando com o povo, Deus falou com eles primeiro: vocês não podem abandonar os meus propósitos, o meu chamado. A minha missão para vocês, de voltar da Babilônia, não foi para construir a sua casa própria. Isso faz parte, vai acontecer. Deus vai restaurar, Deus vai dar abundância, Deus vai abençoar a lavoura, Deus vai fazer multiplicar, Deus vai realmente encher toda a nação com sua presença, com vida. Claro que isso faz parte, mas o ponto de partida não é a sua casa, o ponto de partida, a base é a casa de Deus. Então a primeira coisa é: vocês precisam retomar o meu chamado, vocês precisam aceitar de novo a sua missão, vocês abandonaram. Agora, quando eles retomaram a missão, no próprio livro de Ageu, ele falou assim: vocês estão achando que vocês são muito fracos, que esse trabalho não vai dar em nada, porque vocês não têm capacidade, porque vocês não têm recursos, mas o que vocês estão fazendo é algo que vai contribuir para uma consumação gloriosa. Isso que Ageu falou. Agora, Zacarias está falando com Zorobabel. Ele está falando, e é por isso que eu sempre falo, a gente não pode realmente entender a mensagem de Deus quando a gente tira do contexto. Quando Deus falou com Josué: todo lugar que vocês pisarem, eu vou dar para vocês, a gente não pode aplicar isso em qualquer situação.
Tudo que eu estou fazendo, se é dirigido por Deus ou não, Deus está me dando, eu estou tomando posse, eu estou dizendo, aqui eu estou vencendo, eu sou vencedor. Não é assim. O que Deus está falando com Zacarias, por meio de Zacarias para Zorobabel, não é uma palavra que ele fala com qualquer um em qualquer tipo de contexto. Sim, sempre é verdade, não por força, nem por violência, nem por poder, né? Às vezes algumas traduções falam violência, mas a ideia assim é força humana, capacidade humana, sabedoria humana. Então não é por nossos recursos, mas pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que Deus é quem origina, Deus é quem chama e Deus é quem faz executar. Mas essa palavra não é dada para quem está de braços cruzados, dizendo assim, bom, Deus não está fazendo, então eu também não vou fazer nada. Lembra, essa palavra aqui em Zacarias só veio depois da palavra de Ageu. Vocês estão parados, por quê? Vocês não estão se empenhando, não estão se dedicando à minha causa e por isso que nada está dando certo na sua vida. É isso que Ageu falou. E agora que eles retomaram, agora que eles estão correspondendo ao chamado de Deus, esse é o contexto de Zacarias 4. Quem és tu, versículo 7, o grande monte. Esse monte não era um monte para quem está cuidando da própria casa. Esse monte não é para quem está fazendo seus próprios interesses. Esse monte que vai ser retirado é o monte que está diante de alguém que atendeu o chamado de Deus, mas que não tem força, não tem recursos, é muito pequeno para conseguir cumprir a ordem de Deus. Então, é por isso que a gente precisa estudar essas coisas no seu contexto histórico e entender no meio de qual contexto Deus está enviando essa palavra para Zorobabel. Então, esta é a palavra do Senhor, não é por força nem por poder, e quem és tu, o grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Nós vamos falar depois sobre a outra parte, né? Não é parte da aula de hoje, né? Falar sobre essa pedra, mas versículo 9, só para entender o recado completo, ele fala no versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza, olha como esse versículo é importante, versículo 10, quem despreza o dia das coisas pequenas, outra tradução fala dos humildes começos, das coisas pequenas, quem despreza? Quem despreza? Todo mundo, inclusive nós. Quem despreza? Tem uma tradução que fala quem ousa desprezar as pequenas coisas que Deus faz. Então, não precisamos ir muito longe para ver como Deus usa coisas pequenas. Davi, o mais novo dos filhos, o que tinha menos aparência, o que tinha menos capacidade, assim, menos aparência e força e maturidade, Deus escolheu Davi. Deus sempre escolhe as pequenas coisas. 1 Coríntios 1, Deus escolhe as coisas que não são, Deus escolhe as coisas desprezíveis. Então Deus sempre, Ele quer aquilo que é pequeno. Eu vou daqui a pouco ler mais alguns textos sobre isso, mas é muito importante a gente entender a estratégia de Deus e entender que as dificuldades, as coisas que são difíceis para nós, as coisas que são impossíveis, é sempre assim. Deus dá um chamado. Vamos sempre lembrar de juntar as duas coisas. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Impossível. Além de Sara ser estéril, Deus ainda esperou passada a idade, não tinha mais jeito mesmo. Mas onde eles estavam?
eles tinham atendido o chamado de Deus, eles tinham saído da cidade deles, de Ur dos Caldeus, eles tinham atendido a voz de Deus. Então, nós precisamos entender essa interação maravilhosa entre Deus e o homem. Deus é Deus quem faz, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, Deus, eu saio do caminho, pode fazer. Não, Deus falou assim, eu quero que você atenda o meu chamado. Zorobabel era um homem que tinha saído da Babilônia, era um homem que tinha voltado para a terra prometida, a terra de Israel. Era um homem que tinha colocado a mão para lançar o alicerce, mas era um homem que tinha parado porque os obstáculos eram muito grandes. E Deus, e mesmo recomeçando, Deus está enviando a palavra para Zorobabel, dizer assim, não se desanime, não pense nos seus recursos, não pense na sua capacidade de terminar essa obra. E ainda mais se a gente começasse, se a gente estivesse no lugar deles, e olha essas visões que Deus deu para Ageu, para Zacarias, daquilo que Deus ia fazer no futuro, e você ia pensar assim, mas de que maneira? Como é que nós, esse povinho e essa casinha que nós estamos construindo, como que isso vai ser o lugar para o Deus do universo vir morar e reinar sobre toda a terra? De que maneira nós vamos contribuir? Então, vamos olhar para a igreja hoje, vamos olhar para nós, vamos olhar para a situação. De que maneira nós vamos sair desse sistema que não é uma coisa exterior, não adianta você sair. Hoje, não é Abraão sair geograficamente de uma cidade e ir para outra, não é o povo sair da Babilônia, um lugar geográfico. A Babilônia, o sistema está enraizado, está dentro de nós, está na nossa mentalidade, está na nossa maneira de entender tudo, de executar as coisas. E se nós começamos a entender que Deus quer que a gente saia dessa maneira humana, nós vamos pensar, mas primeiro, só eu que vou sair? Eles pensaram assim, nós somos muito poucos. Quanto, assim, a nação de Israel já era pouca gente em comparação com outras nações. Deuteronômio 7:7 fala isso. Fala assim, Deus fala está falando por meio de Moisés com o povo de Israel, ele fala, eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes. Eu não escolhi vocês porque vocês eram fortes. Eu não escolhi vocês porque vocês seriam capazes de ser um instrumento meu para redimir a terra. Deus não escolheu por causa dos nossos números, por causa de nossa força, por causa de nossa sabedoria, por causa de nossos estudos, por causa de nossos recursos financeiros ou humanos ou de outro tipo de recurso. Ele nos escolhe na sua soberania, mas também por causa da nossa correspondência. Ele quer amigos como Abraão, ele quer pessoas como Daniel, ele quer pessoas que se interessem, ele quer pessoas que queiram, apesar da impotência, apesar da pequenez, apesar da fraqueza, mas a palavra vem justamente para quem está ouvindo o chamado. Então, quando Deus fala, olha, não é por seu poder, é pelo meu Espírito, eu vou fazer, lembre, Ele está falando isso para quem está atendendo o seu chamado. Então, é o poder do Espírito na fraqueza humana. É o poder do Espírito na fraqueza humana. É isso que Deus quer. Ele quer a nossa disponibilidade, Ele quer a nossa disposição de, eis-me aqui. Eu quero te servir, eu quero fazer parte, eu me interesso, eu tenho anseio, eu quero saber quais são os mistérios do reino de Deus, isso me empolga, isso chama meu coração.
Eu quero ir atrás disso. Eu não tenho recursos, eu não sou capaz. Os discípulos que Jesus chamou não eram os poderosos, não eram os sacerdotes, os escribas, os entendidos. Ele chamou 12 homens que não tinham nada, galileus, o povo caipira, o povo que não tinha nada para oferecer. Ele chamou essas pessoas. Então, quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão. Depois nós vamos falar sobre esses outros aspectos. Ok, até aqui. Então, eu só vou frisar duas coisas. Nós vamos voltar na próxima aula para entender mais a simbologia, mas hoje eu quero focar. Depois eu vou ler talvez mais um texto ou outro sobre a pequenez, né, que Deus precisa, mas vamos voltar para um instante, antes do final da aula, vamos pensar um pouquinho sobre o significado do candelabro. Como nós já mencionamos, né, o candelabro fazia parte da mobília do templo, ficava dentro do tabernáculo ou dentro do templo, mas a simbologia do candelabro, luz, é a luz de Deus, luz fala de testemunho, mais na frente também nós vamos voltar a falar sobre esse significado de luz, porque luz, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, e João Batista, ele era uma luz que dava testemunho da luz. Então, a luz tem muito a ver com o testemunho. Então, eu quero só lembrar desse aspecto, porque quando Deus deu essa visão, como eu já falei, assim, é uma pergunta, eu nem estou dizendo que eu tenha a solução, mas é uma coisa assim, até meio paradoxal, que nessa visão que Deus dá uma palavra para Zorobabel, ele dá uma visão de candelabro. Candelabro não é função de Zorobabel. Então, o que ele está dizendo a minha sugestão, a minha contribuição o candelabro, ele fala da missão do povo de Israel, do povo de Deus. Isso tem no Antigo Testamento e tem no Novo. Só lembrando que no livro de Apocalipse, João já vê, no primeiro capítulo, ele vê 7 candelabros, representando igrejas, e Jesus andando no meio dos 7 candelabros. O candelabro, assim como Israel, representa a nossa missão. E Jesus falou em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, vocês. Ele falou em João 8, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5 ele fala, vocês são a luz do mundo. E o que ele fala? E o que quer dizer? O que ele quis dizer quando ele falou assim, vocês são a luz do mundo? Vocês não podem esconder a sua luz embaixo da cama. A luz não é feita para ficar dentro de alguma coisa fechada, dentro de um recipiente, dentro de um tambor, sei lá, dentro de alguma coisa fechada. A luz tem que ficar exposta. E ele fala da cidade em cima do morro, que precisa ser vista por todo mundo. Então, a luz fala do nosso testemunho. Então, eu só queria ler alguns textos rapidamente para a gente fixar mais esse significado, né, da missão de Deus para o seu povo. E é por isso que ele está falando com Zacarias, está enviando uma mensagem para Zorobabel, porque Zorobabel, ele é o executivo, ele é aquele que vai guiar o povo para cumprir sua missão. Nós temos uma visão assim, sacerdote é para falar com Deus, e o rei, o dirigente, o governante, ele lida com o povo. E nossa visão, por isso que Jesus falou assim, vocês não devem ser líderes como acontece nas nações. O líder, rei, governante, imperador, presidente, e aí tem todos os níveis, vai até pai de família,
nós temos uma inclinação que vem do pecado de querer governar para controlar os outros. O propósito de Deus não é controlar os outros. O propósito de líder, de servo, é o que Jesus falou assim: eu vim para servir. Eu vim para ajudar vocês a se conectar com o Pai e cumprir sua missão. Essa é a função. Os nossos políticos exploram, tiram do povo. Não fazem o que é do interesse do povo mais simples. E o que Deus está falando, assim, eu me interesso no menorzinho. Eu quero que cada um cresça, desenvolva, cumpra a sua missão. Essa é a função de um líder verdadeiro dentro do propósito de Deus. Então, por que ele falou com Zorobabel sobre o candelabro? Porque o candelabro é a nossa missão. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. A função do líder é ajudar toda a nação a cumprir sua missão. Deuteronômio 4, ele fala o seguinte, esse texto, eu sempre volto para esse texto em Deuteronômio 4, porque eu acho que expressa muito o que Deus queria. Muitas vezes, Deus vai falando as coisas e não fica muito claro assim, o propósito final daquilo. Deus deu a lei, Deus deu muitas instruções, como é que o povo ia viver uma vida santa, relação com Deus, isso é muito importante. Mas por que Deus deu tanta coisa, a própria casa de Deus? Para que serve? Sim, para Deus habitar conosco. E para Deus habitar conosco, nós precisamos ser santos, nós precisamos fugir do pecado. Mas tem algo, porque o coração de Deus é o coração de um pai que está sempre pensando naqueles que não vieram ainda, dos seus filhos que não reconhecem como pai ainda. Então Deus escolheu uma nação separada, não para que eles fossem os únicos santos, os únicos diferentes de toda a raça humana, mas para quê? Deuteronômio 4, versículo 6, falando dos mandamentos. Guardai os mandamentos, praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Mas isso não é para orgulho do povo sábio e entendido, é para que eles conheçam o Deus deles. Porque versículo 7, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós. Então aqui ele não fala da palavra luz, mas esta é a luz. Este é o propósito de Deus. E já vou adiantar uma coisa interessante, que o povo judeu hoje, religiosos e muitos que não são religiosos. Eu tenho encontrado esse lema, essa palavra, eu não seria capaz de dizer se é a coisa mais forte, mas é uma coisa interessante que eu tenho visto bastante entre judeus não religiosos, que eles entendem que eles têm um chamado para ser luz para as nações. Nem sempre eles fazem isso, mas tem algumas coisas que têm aparecido. Por que Deus deu a eles a capacidade de ganhar mais per capita, mais prêmios Nobel do que qualquer outro povo, qualquer outra nação? Por que eles têm tido sucesso na medicina para descobrir soluções, na tecnologia? Por que eles correm para acudir quando tem um terremoto, quando tem um desastre? Eles chegam, eles são os mais experientes, eles conseguem dar socorro, eles têm
meios e tem um coração generoso. Eu não estou dizendo que os judeus são sempre certos, não estou dizendo que Israel é sempre uma nação santa, mas tem algo ali que Deus deu para eles, mesmo na distância que eles ainda estão de Deus. Eles têm uma visão e eles cumprem isso, às vezes, melhor do que a igreja, melhor do que países chamados cristãos. Eles entendem uma nação minúscula, um povo que é poucos em número, eles se sobressaem em abençoar, em ajudar com serviços de socorro, de hospitais, de tratamento. E esse é o propósito de Deus. Deus está falando aqui que é algo que Ele quis. Agora, claro que os judeus não estão fazendo isso corretamente ainda, porque a maioria deles, mesmo os religiosos, a maioria não conhece a Deus. Não tem realmente, não voltaram ao Messias. Mas essa é a ideia. Então, vamos ver também em 1 Reis. 1 Reis, na oração de Salomão, 1 Reis 8, versículo 41, quando ele está dedicando a casa de Deus e quando ele está dizendo, mesmo que o teu povo peque contra ti, mas quando eles orarem aqui em direção a essa casa onde está seu nome, que o Senhor possa ouvir. E aí ele fala no versículo 41, 1 Reis 8, 41, também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome. Como que eles vão ouvir do grande nome de Deus? E da tua forte mão e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel. É para o povo Israel temer a Deus, para que os outros vejam o que Deus está fazendo e que eles também possam ouvir e crer, e para saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que edifiquei, ok? Então isso é ser uma luz para as nações. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Aqui ele está falando sobre o servo era o Messias, mas o servo também era a nação de Israel. Porque o servo Messias, ele, na verdade, como nós vamos ver no próximo texto, o Messias viria, o servo de Deus viria para que todo o povo encarnasse o mesmo propósito desse servo. Assim, Jesus veio para que Israel fosse também um servo e para que a igreja se tornasse servo de Deus. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança do povo e para luz dos gentios. Então, mais uma vez, é interessante que muitas coisas, como nós também, tem muitas coisas que a gente lê nas Escrituras e parece que não cai a ficha, não entra. Muitas coisas os judeus não conseguiram captar. Mas esse propósito, essa missão, essa visão, isso é muito interessante. Eles sabem que eles foram chamados por Deus para ser luz para as nações. E está aqui, para a luz dos gentios. Isaías 49, versículo 6. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo, Messias, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Então, uma das missões do Messias é trazer de volta os que foram espalhados, os que se afastaram de Deus, é trazer de volta. Mas ele falou assim, pouco, isso é só o começo. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Eu não vou ter tempo de ler todos, mas eu vou só citar Isaías 60,
que fala, levanta-te e resplandece, versículo 1, já vem a tua luz. Versículo 3, as nações, não, vamos ler o versículo 2, as trevas cobrem a terra, escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, sua glória se vê sobre ti, as nações caminharão à tua luz. E Isaías 62, versículo 1 a 3 também. Por amor de Sião não me calarei, não me aquietarei até que brilhe a sua retidão, como a aurora, sua salvação como uma tocha acesa, e as nações verão a tua retidão. Então, lembre, quando tem passagens proféticas que falam assim, vou restaurar Israel, eu vou restaurar a sua glória, vocês vão ser fortes de novo, vocês vão vencer sobre os inimigos, e aí parece, dá aquela ideia assim, como no tempo antigo, Deus vai pegar o seu povo, que seja Israel, que seja a igreja, e vai ter uma exclusividade. Não, o propósito de Deus, 62, versículo 2, as nações verão a tua retidão, todos os reis a tua glória. Então, eles vão ser atraídos, eles vão ser aproximados, essa é a função. Então, essa é a minha interpretação. Por que Deus mostrou uma visão com uma palavra para Zorobabel, que não era sacerdote? Por que o candelabro? Porque o candelabro representa a luz. E essa é a missão de Israel. E mais uma vez Deus está mostrando que sim, é para reconstruir a casa de Deus. Deus se interessa muito na sua casa. Ele quer morar conosco. Ele quer vir habitar. Mas não vamos ser pequenos, não vamos ser exclusivistas. Não vamos pensar só no imediato. Não vamos só pensar em igreja, família. É maravilhoso, tudo começa com família, tudo começa com a comunidade dos redimidos. Mas o nosso propósito não é nos voltar para nós mesmos. A missão de Zorobabel, que Deus falou depois nessa visão, não se preocupe. Não se preocupe com o grande monte. Não se preocupe com o dia dos pequenos começos, das coisas pequenas, da insuficiência. Não se preocupe com isso, porque eu vou cumprir a minha missão, meu propósito para vocês, mas o meu propósito, sim, é para fazer a casa. Zorobabel lançou o fundamento já, e ele vai terminar. Então Deus deu uma palavra para aquela geração, dizendo, essa geração vai ver a consumação da casa, mas o que ele está dizendo é, a missão da casa, como na oração de Salomão, a missão da casa, a missão do povo é ser uma luz para todas as nações. Então, esse aqui é um pequeno resumo, tem o esboço também, mas o candelabro tem essa simbologia de ser uma luz, e é uma luz para as nações, não é só uma luz fechada dentro de uma casa. E nós vamos ver depois mais essa conexão, que ele está dizendo que a fonte desse candelabro é o azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo, que ele falou assim, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Ele está dizendo, o azeite que vai dar luz, que vai fornecer a fonte de luz para esse candelabro, não é a sua capacidade, nem como antigamente, não é o povo preparando o azeite, pegando as azeitonas e todo aquele processo. Eu vou levantar 2 oliveiras, essas oliveiras sobrenaturalmente vão verter azeite, vai acontecer um processo que não vai depender dos homens, mas ao mesmo tempo tem uma questão humana no meio. Porque no final do capítulo, que é o nosso próximo assunto, tudo isso que Zacarias viu e recebeu a mensagem, no final do capítulo 4, ele fala, mas eu não entendi uma coisa. Quem são essas oliveiras? E ele teve que perguntar quase 3 vezes para conseguir uma resposta. E a resposta é enigmática.
São os dois ungidos, são os dois filhos do azeite. Então, Deus está falando que o candelabro é a missão, é muito mais do que só fazer uma casa. Deus quer levantar Israel, Deus quer levantar a igreja, Deus quer levantar o seu povo para fazer a casa para ele vir habitar, mas essa casa, ela existe para irradiar luz para as nações, para que as pessoas possam ver a luz e ser atraídos a essa luz que é Deus. Que temos a visão de Isaías 2, que o monte da casa de Deus será levado sobre todos os montes e todas as nações vão fluir para lá. Essa é a visão daquilo que Deus quer fazer. Então, vai ter uma fonte, é uma fonte direta de azeite. O candelabro vai brilhar. E tem toda essa visão mostrando as oliveiras e os tubos, os conduítes chegando lá para as lâmpadas. Então, Deus está com uma solução para que essa luz possa realmente brilhar. E isso, a chave é o poder do Espírito na fraqueza e incapacidade humana. Graças a Deus por essa visão, graças a Deus pelo encorajamento, graças a Deus que Ele tem pessoas chamadas. Josué, que está com trajes imundos, Zorobabel, que é um ninguém, que não tem nenhuma possibilidade, o próprio povo, que não tem capacidade, mas se nós correspondermos ao chamado de Deus, se nós nos oferecermos a Ele, Ele está dizendo, não tem monte, não tem obstáculo, é Deus que vai fazer. Deus toma iniciativa, mas quando nós estamos em cooperação com Ele. Senhor Deus, nós desejamos intensamente que isso seja também uma palavra para a nossa geração. Queremos muito que o Senhor possa levantar pessoas com todas as limitações, como Josué e Zorobabel. Que seja nós, que seja alguém, que o Senhor encontre pessoas que possam ouvir o chamado do profeta dizendo, eu tenho um chamado para vocês, eu tenho um propósito para restaurar a minha casa, eu tenho um propósito para fazer com que meu povo seja uma luz para as nações. Eu quero restaurar, eu quero habitar no meio de vocês. E eu vou usar instrumentos fracos, mas quando o Senhor tomar a frente, quando o Senhor começar a falar, não se desanimem, porque eu vou fazer, isso vai nos dar esperança. Se o Senhor está esperando por nós, que nós possamos nos dispor, que nós possamos ser despertados pelo Espírito Santo, que os ossos secos possa haver um sopro sobrenatural sobre nós, os ossos secos, que o Senhor possa levantar pessoas que correspondam a Ti na fraqueza e que o Senhor possa tomar a frente e fazer essa obra impossível, essa obra que tem obstáculos enormes que nós não somos capazes de enfrentar, mas que o Senhor vai fazer e que vai acontecer para a Tua glória. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.